mudinho, igual assim, há uma série de questões referente ao mudinho, certo? O que acontece assim, o mudinho, a mesma pessoa que colocou o mudinho na história foi a mesma pessoa que colocou o ET na história. Porque quando as investigações começaram, o Birajara ele começou a investigar um fenômeno paranormal, porque as meninas falaram que viram um demônio. As características eram de um demônio, pela aparência, pelos olhos vermelhos, pelo cheiro. As pessoas não falavam cheiro de amônia, elas falavam cheiro de enxofre. Mesmo o cheiro era enxofre, a referência era enxofre. Era o cheiro do Satanás. Então, essa testemunha, o vigia de manhã, até hoje ele fala que ele viu 5 demônios. Ele deu de cara com 5 demônios. Rubão, o que Então, que é um demônio aí, na sua só opinião, que Rubão? havia relatos da presença dos militares. O O Birajara que foi que é um procurar a demônio, polícia Rubão, na militar. sua opinião? E um O que que é um demônio tenente na sua opinião, da Rubão? polícia Sim, Rubão. militar. Oi? Rubão, o que que é um demônio na sua opinião? Você já sentiu um demônio? Você já viu um demônio? O que que é um demônio? Não, então, o demônio seria um ser de fora da Terra, né? Seria um ser extraterrestre. Também, né? Mas eu digo que na concepção cada um vai ter a visão conforme aquilo que se as experiências, a crença que tem da época, né? Aqui as pessoas, por exemplo, as meninas, elas tinham 14, 15, 16 anos, né? As pessoas que viram assim tinham esse vigia, tem quarta série, é uma pessoa muito religiosa, né? É muito devota à igreja, então a referência dele é essa, né? Ele Agora não eu te tem uma faço outra referência pergunta. ufológica. Te faço outra pergunta. Aí o Birajara Qual é a partiu desse base princípio. religiosa, Rubão? Qual é a base religiosa dos brasileiros, 90% delas dentro do Brasil? Então, é cristã judaica, né? E existe Então, mas fora da aí o que Terra eu dentro da quero, Bíblia? então, aonde que eu quero chegar é esse ponto, que é uma informação que eu acho muito importante. O Birajara foi até ao batalhão da polícia, foi recebido pelo tenente responsável e ele cometeu um erro falho ali na hora. Imediatamente, o tenente falou, não, essa história de ET é balela. Só que o Birajara, na percepção dele, ele falou, opa, ninguém falou em ET aqui, né? Então quer dizer que se tem ET, tem outras questões ufológicas. Aí quando o Birajara ampliou a busca dele, a pesquisa dele. E por que o Aí, Birajara não fala mais, no I... Rubão? Hã? Por que o Birajara não fala mais? Tá, aí já eu respondo essa pergunta, só para não perder a linha de raciocínio aqui. Só que no IPM, depois que abriu, esse mesmo tenente que colocou o ET na história foi que colocou o Mudinho no IPM. Então, foi ele que deu o Mudinho para os militares, como prova. Então, só que, lembra lá quando eu estava saindo do ginásio do Marcão, lá às 3 horas da tarde? O Mudinho passava o sábado, geralmente, lá na porta do ginásio do Marcão. E ele estava lá naquele dia. E o irmão dele foi buscar ele logo depois da tempestade, às 6 horas, lá, às 6h30, lá no ginásio do Marcão, porque ficou muito preocupado com ele. Então, o Mudinho passou praticamente, passou a tarde lá no ginásio do Marcão. O Mudinho estava a cerca de 1 quilômetro do terreno, né? Agora, respondendo a pergunta, por que o Birajara não eu acho que é as questões pessoais, né? Eu acho que não é relacionado à ufologia, porque ele acompanha as lives, ele ainda dá muita dica para os ufólogos que o procuram. Por exemplo, ele é uma fonte. Quando ele fica sabendo de algo, ele repassa as informações. Eu acho que ele se afastou por questões pessoais, por objetivos pessoais, né?
Depois ele quis investir na carreira de advogado dele, de professor universitário, que Essa, aqui em essa Varginha, opinião de por cunho exemplo, o pessoal, Birajara é né? uma pessoa de grande credibilidade nessas áreas. Na advocacia trabalhista mesmo, por exemplo, é uma sumidade. E como professor universitário, a maioria dos alunos dele tem ele como um dos grandes mestres que estiveram na vida, né? Ele só quis, chegou numa certa idade que ele quis direcionar um pouco da vida dele para esse lado, para a questão da família, dos filhos, né? Agora ele tem um filho menor, né? Inclusive o filho dele canta no mesmo coral que a minha filha. Semana passada a gente esteve no mesmo evento, no Capitólio, né? Junto com mais outras crianças, no Coral Bem-TV. Então, ele segue a vida, mas acompanha, ele só acompanha muito a ufologia, sabe de todos os casos, ele só não está mais à frente, assim. Eu acho que ele só deixou o protagonismo para as outras pessoas, por conta da idade e dos afazeres. O O senhor é resto é evangélico, só seu irmão? O senhor é conspiração evangélico? mesmo. O senhor é evangélico? Eu sou católico, Católico? Só acredita em Deus, então, né? acredito muito. Qual o mandamento que Jesus deixou para a gente no Novo Testamento, que é o maior mandamento de Jesus? Amar ao próximo como a si mesmo, E amar a Deus acima de todas as todas coisas. as coisas, exatamente. Certo. Você, como ser humano, civil, brasileiro, ser planetário, encarnado aqui na Terra, que vivenciou um caso como esse, a gente falando sobre o nosso amigo que, segundo você, a sua visão, estou dizendo que é a sua opinião, é só a sua perspectiva em relação ao caso do grande ufólogo, o Birajara, né, o nome dele, né? É esse o nome dele? É o Birajara? Doutor Birajara, Birajara? né? Doutor Birajara, como cristão, se ele soubesse de alguma verdade, assim como Cristo, ele não tinha o dever ou obrigação de ir a fundo, assim como Cristo fez em relação ao conhecimento dos fatos que não foram revelados em relação ao caso Varginha, para que não houvesse nenhuma dúvida? Então, e ele fez isso muito bem, inclusive. Se for pegar toda a postura dele, toda a pesquisa dele, ele fez isso muito bem, até um exemplo muito grande dentro dessa questão cristã, né? Até se for levar por essa área, né? Até que são áreas que deveriam ser distintas. Mas se você for pegar, por exemplo, o sentido de você ter uma fé, de você ter uma religião, a própria palavra para religar, entendeu? E o que ele fez na época? Ele conseguiu juntar todos os ufólogos, ele religou todos os ufólogos, ele ligou a ufologia, ele religou a imprensa, a opinião pública, todos pesquisavam, era uma coisa harmônica. Ele fez isso muito bem. Sem ele, o trem meio que deu uma desandada, as desavenças e tal. Eu acho que uma pessoa, um exemplo assim a ser seguido assim, do que as pessoas que queiram fazer em termos de ufologia, do que as pessoas tentam fazer, é basear no que o Birajara fez, o Birajara e o que ele faz, entendeu? Ele vai até o limite dele, chega uma hora que ele não tem mais o que fazer. Então ele sai de cena para que outras pessoas façam, porque ele tem a condição dele humana, a condição dele física, ele tem as necessidades dele profissionais, ele tem a família dele. Então, e outras pessoas têm a necessidade de chegar, tem a empolgação nova, tem informações novas, tem técnicas novas para chegarem. Ele simplesmente fez isso. E ele ainda está aí, de braços abertos, como que ele puder ajudar. E ajuda muito. Você pode perguntar aí ao Marcão, ao João Marcelo. Ele está sempre de braços estendidos. Quem vem aqui, ele recebe, toma um chopp, um café, um pão de queijo. Não, eu acho Sempre na muito. medida do Ô, possível. Rubão,
Eu acho Oi? muito bonitas essas palavras. Mas há cerca de 2 anos atrás eu tive com o João Marcelo Marques e o Uhum. próprio Marco Aurélio Leal, que eu já conheço há quase uma década. E o João estava descrente da ufologia justamente pelo Ubirajara. E segundo a palavra de Deus que eu segui como evangélico durante 16 anos, não existe extraterrestre. E ele, como homem da palavra e como advogado, como gestor do direito brasileiro dentro da OAB, dentro da legislação, ele tinha mais do que obrigação de administrar a cruz que foi lhe dada a ele próprio, para poder assumir e passar os cargos, porque, na verdade, o que esse cidadão fez foi abrir mão, porque, assim como você está dizendo que ele fala contigo e fala com outros de braços abertos, eu o convido aqui para um embate ou um bate-papo para poder explicar por que ele abriu mão, que eu tenho certeza, eu quero que ele me prove ao contrário, eu não estou botando supostamente, que ele saiu por outro caso. Por que eu estou dizendo isso? Nada para ofender ao senhor, seu Rubão. O senhor é mais velho que eu, com certeza. Mas eu estou nesse meio há muito tempo, já entrevistei muitas pessoas. Mas sabe o que, que eu cheguei a via de fato? Das pessoas falarem para mim assim, Leandro, depois que a gente chega a certo nível na ufologia, a gente não pode falar tudo que a gente sabe, porque existem camadas que detêm poderes tão grandes que acabam influenciando na nossa família, na carreira dos nossos filhos e até na nossa espiritualidade. Eu falei, como assim? Você já ouviu falar dos homens de preto? Eu falei, sim, já, mas para mim é baboseira. Ele, não, existem. Já ouviu falar em governo oculto? Eu falei, já, existem. Você já ouviu falar na má espiritualidade? Eu falei, sim, mas a espiritualidade